Ismael, você lembra quando nós éramos crianças, nossas mães nos levavam para passear no centro da cidade e tocavam uma música de uma cantora chamada Simone, que é uma versão do John Lennon e que começava assim: Então é Natal, e o que você fez? É, É, e tu lembra dessa época, Ismael? lembro sim. Íamos. Eu lembro porque, na verdade, meus pais Ah, eram missionários e moravam em outras cidades. Então, sempre, né, o Natal me marcou como estar na casa da minha avó. Então, olha que sempre legal. passei em família, né? Então, reuníamos os primos, a avó e tal, e íamos para os centros, víamos os Papais Noéis, né? Ganhávamos balas, íamos às lojas comprar os presentes. Sim, essa música era a música que estava em muitas das lojas, inclusive, né? Nas propagandas e tudo mais. E aí, chegando o final do ano, eu vou dizer uma coisa para você e para os nossos ouvintes aqui. Eu tô com saudade de ouvir essa música, Ismael. E não por uma questão só de memória afetiva, não, mas por saber que nós estamos fechando mais um ciclo, mais um ano, e a importância desse momento que é o Natal. Eu acho que a gente fala muito do Natal e das festas de final de ano como momentos de celebração. Mas eles são importantes também porque eles nos auxiliam a perceber que o ano está acabando e que nós estamos fechando ciclos. E isso também é importante do ponto de vista psicológico, correto, Ismael? Pois é, eu acho que é extremamente importante. E aí, Rodrigo, como é que as pessoas se organizam para o final do ano? Uhum. Esse é o tema do nosso podcast Caminhos da Terapia aqui, não é verdade? Exatamente. Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta Sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Isso. Rodrigo, olha só que coisa interessante essa questão do final do ano, né? Essa questão do final de um ciclo. Eu já ouvi em algum lugar, Rodrigo, eu não vou lembrar exatamente, mas me chamou muito a atenção, que é a ideia da divisão do tempo, né? Uhum. A divisão em horas, divisão em minutos, horas, dias, semanas, mês, ano, que eu acho que isso nos faz encarar a vida e nos ajuda a encarar a vida com ciclos, né? Para Uhum. a gente poder olhar e dizer, poxa, eu estou esse ano finalizando tais coisas e projetos, os meus projetos deram certo ou não, né? O que, que eu vou redefinir para o próximo ano? Então, a ideia do ano é uma coisa importante para nós, né? Nós temos Uhum. vivido assim. E quando a gente vai chegando ao final do ano, a gente quer ter, né, algumas coisas organizadas, a gente Uhum. quer finalizar algumas coisas e nós queremos poder iniciar o outro ano, né, com outros projetos ou etapas dos mesmos projetos. Eu acho que essa coisa do ano ela é interessante, né, de fechamento de ciclo. Muito legal isso que você aponta, Ismael. E eu sempre faço uma reflexão com os meus pacientes na clínica, que muitas vezes a gente olha para esse movimento, né, do final de ano e das questões, das festas que aparecem e tudo mais, mas a gente esquece de perceber o que que nós fizemos antes, né? Isso também é importante. Quer dizer, acho que o momento de final de ano é o momento para você fechar para balanço, né? Entendendo aquilo que deu certo no teu ano, aquilo que não deu certo e tudo mais, e começar a planejar uma nova etapa da sua vida, um novo momento que vai vir e tudo mais. E as festas de final de ano, eu acho que elas são importantes nesse sentido porque elas dão uma dimensão psicológica muito interessante. Não a dimensão da festa em si, né? Mas a dimensão psicológica de que existe uma necessidade de você refletir sobre essa experiência com o tempo. O que que você fez, o que que você deixou de fazer, o que que você pretende fazer, e isso é muito interessante, né, Ismael? Então, isso aí.
A gente sempre faz, né, Rodrigo, no final do ano, as pessoas gostam de fazer isso, né? De finalizar o ano, né? Parece que é um ritual que as pessoas muitas Uhum, procuram fazer, né? Mas muito voltado também, às vezes, para iniciar o outro ano, né? Para que o ano seja melhor, com votos de ano novo. E às vezes a gente precisa olhar para trás, né? Eu acho que é isso que tu coloca, a gente precisa olhar para trás e olhar para o ano que se foi e olhar também de um modo, digamos assim, eu acho que não precisa mais olhar, né, de um modo muito pesado. A gente precisa olhar, encarar uhum. as coisas que tiveram que encarar, desejar coisas melhores. E isso é que nós deveríamos aprender a fazer bem, fazer sem é, ressentimentos, né? Fazer sem culpa, entender as nossas limitações muitas vezes, olhar para o outro ano como podendo ser um pouco melhor do que esse, mas aceitar, né, as coisas que a gente conseguiu fazer, nos aceitar no ano, isso são coisas importantes serem feitas. Exatamente. Outra questão importante, Ismael, que eu vejo muito, que é muito significativo, é que as pessoas, agora nós já estamos aqui no mês de novembro, então as pessoas entram num ritmo alucinado para querer entrar de férias e encerrar tudo às pressas. E eu acho que isso é importante perceber essa dinâmica um pouco, né? Quer Uhum. dizer, o importante não são as férias, o importante é você estabelecer prioridades dentro daquilo que pode ser realizado, porque senão a tua frustração volta com força total no início do ano. E muitas vezes é o que acontece. As pessoas querem fechar tudo, entram de férias e quando começa o ano elas voltam chateadas, magoadas, porque a sensação é de que o trabalho nunca tem fim, certo? Uhum. E Uhum. isso é importante de ser destacado. Isso acontece muito nas escolas, nas organizações. Então é preciso destacar esse movimento, né? Quer dizer, o que você fez ao longo do ano, ele é sempre significativo, e não aquilo que você deixou de fazer. E Rodrigo, quando as pessoas estão meio que num desespero de fim de ano para que as coisas se fechem, né? Para que elas possam tirar férias, por exemplo, Uhum, e que não aguentam mais, eu acho que isso é uma evidência de que essas uhum, pessoas deveriam repensar melhor, né, o próprio uhum, processo das suas vidas, o próprio projeto da sua vida. Porque se você uhum, chega no final do ano desse modo, isso indica que não está vivendo uma vida tão boa. Não é uhum, porque, tudo bem, claro que tem os atropelos e as correrias, mas mesmo assim, o mais pesado no final do ano, mas a gente precisa chegar lá no final do ano assim com aquela sensação de que a gente cumpriu o que tinha que cumprir, que a gente fez o que tinha que ter feito, não é? Com um certo orgulho do que nós fizemos, né? Com uma sensação de bem-estar, né? uhum, De que a gente atingiu aquilo que queria atingir. Se a única coisa que a gente quer é chegar ao final do ano, conseguir finalizar, porque não aguenta mais olhar para a vida, porque é a vida, na verdade, que nós estamos falando, né? Porque quer férias da vida, vai voltar, como você disse, no outro ano pode até voltar um pouco mais leve, porque descansou, mas as coisas vão se acumular e vão ser ruins. Não que você não uhum. possa querer férias, não que você não possa querer aproveitar, mas esse olhar de que a gente está no limite, eu acho que a gente deveria pensar um pouco melhor nisso. Exatamente, exatamente. E entendendo, né? Entendendo esse movimento que é um processo gradual. O que eu observo, não sei se você concorda comigo e também os nossos ouvintes aí concordam, é que ao invés de chegar nessa época e as pessoas ir desacelerando, as pessoas intensificam. É uma coisa muito maluca, esse processo. Quer dizer, devia ser o caminho oposto, né? Quer Uhum, dizer, tu olha a música ali de Natal, tu vê as coisas, né, já se organizando para esse fechamento. Isso não deveria ser fator de ansiedade. Isso deveria ser fator para você perceber, poxa, que legal, cara. Passou mais um ciclo, a gente está vivendo, está construindo as coisas e tudo vai se organizando conforme o tempo vai passando. E ao meu ver, parece que há uma atitude inversa. Não sei se você concorda comigo, certo, Ismael? Que as sim. pessoas começam assim, vai ser Natal semana que vem, eu tenho que dar conta de tudo. E não vai, né? É. É uma sensação de dívida, né? Parece que as pessoas têm, né?
de que elas estão devendo, de que elas não vão conseguir, de que elas vão precisar correr muito, né? E isso é algo que a gente deveria sim repensar, porque aquilo que a gente não conseguiu fazer durante todo um ano, a gente não vai conseguir fazer em um mês, né? Em algumas semanas. Se tiver que empurrar para o outro ano algumas coisas, que empurre, mas Uhum. não devemos viver essa sensação de sufocamento que as pessoas vivem no final do ano. Isso indica que essa pessoa precisa olhar um pouquinho melhor para a vida. Exatamente, exatamente. Então, perceber isso, né? Que esses marcadores, as festas de final de ano são marcadores sociais para nos deixar tranquilos e não para gerar mais ansiedade. E outro processo muito interessante, que depois disso vem as, como você falou, vem as férias, e nas férias as pessoas tentam descontar tudo aquilo que foi de frustração ao longo do ano, que também é um movimento complicado, porque ao invés de ser um processo de descanso, de relaxamento, vira um processo de catarse, correto, não? Pois é, isso é algo para a gente poder refletir também, né? Porque como se fosse, não é substituir a palavra, mas como se Uhum, fosse fazer esse movimento de catarse que você coloca, né? Ali nas férias. Então, tudo de ruim que você viveu o ano todo, agora você vai poder uhum, ali descarregar e ficar bem. Então, por quê? Porque as férias também acabam. Então, se você faz esse movimento, quando acaba as férias, já começa, né? uhum, O ano já não desejando viver as coisas que tem que viver, porque essa sensação, Rodrigo, é uma sensação de que as pessoas têm é porque as coisas da vida estão mal resolvidas. Elas precisariam olhar, uhum, como eu falei, mais para a vida, né? Porque senão vamos viver 11 meses né, na batalha e um mês descansando os 11 meses, a vida vai passando e a gente não vai chegar no final e olhar, poxa, só trabalhei, me estressei, não consegui aproveitar nem sequer aquilo que eu fazia no trabalho, né, aquilo que eu fazia durante o ano e durante a vida. exatamente. Isso acaba gerando esse processo. Portanto, quando você ouviu uma música de Natal, quando você vê casas iluminadas, decoradas, né, com questões natalinas, perceba que isso não é motivo de ansiedade, é motivo para você celebrar a vida. Correto, Ismael? Claro, celebrar a vida, bom, bem colocado, Rodrigo. Celebrar a vida porque você viveu mais um ano, né? Você passou pelas coisas difíceis e boas mais um ano. Apesar de ser um marcador o final do ano, né? Como a gente coloca, o fim do ano, o fechamento de um ciclo, mas a gente tem que tomar cuidado de que a gente não deseje que o ciclo acabe rapidamente, né? A Uhum, gente não deseje que a gente consiga olhar um pouco mais para o percurso desse ciclo. Talvez uma reflexão importante, Rodrigo, seja que as pessoas não só ao final do ano olhem para desacelerar, mas que elas consigam olhar para o ano também, né? Elas consigam olhar para o ano que no próximo ano elas consigam estar mais presentes em cada etapa, em cada momento do ano. Porque daí elas vão chegar no final do ano um pouco melhores. exatamente. E isso fica o recado aí para os nossos ouvintes que nos acompanham nesse podcast Caminhos da Terapia. Passou o ano, mas você com certeza fez muita coisa e não deixou de fazer. É isso aí. Um grande abraço, Rodrigo. Um grande abraço a todos aquelas que nos ouvem, nos assistem no nosso podcast Caminhos da Terapia. Estamos no Spotify, no YouTube. E não deixe de ir lá e dar um like, clicar lá, curtir, né, compartilhar, apresentar para um amigo, né, um podcast que é bacana, que é legal, né, para que possa ajudar essas pessoas também a entenderem melhor um pouco dessas questões da vida que aparecem na terapia. Exatamente, galera. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Estamos no YouTube e no Spotify. Um abraço, Ismael. Valeu, um grande abraço. Passou.